O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimo diácono Nelsinho Correia, irmãos e irmãs, hoje nós estamos dentro de uma liturgia onde o Senhor promete a cada um de nós que Ele continua a falar ao seu povo. Deus nunca deixou de dar sinais, de se tornar presente no meio de nós e de tocar os corações. Tanto o profeta Isaías, que fala ao rei Acaz da linhagem de Davi, assim como Jesus falou ao coração de Paulo, e o anjo fala ao coração de José e de Maria. Eu quero tentar trazer isso para a vida do padre Jonas Abib, que hoje completaria 89 anos de idade. Então, falando um pouco da liturgia, trarei aquilo que também é a vida deste homem de Deus, que Deus falou muito ao seu coração. O contexto que nós precisamos aqui entender, o profeta Isaías fala ao rei Acaz, que é da linhagem de Davi, a quem Deus promete nascer, não é, um menino da linhagem de Davi. Mas aqui Acaz, não é, que estava governando Judá, estava vivendo um tempo de guerra, um tempo de ameaças. E ali Deus oferece um sinal para Acaz, para confirmar sua presença e a sua fidelidade. Deus sempre vai confirmar a sua presença e a sua fidelidade no meio de nós, por meio dos profetas. Nos tempos de hoje, um profeta chamado Monsenhor Jonas Abib. É ou não é verdade que muitos que estão aqui já fizeram talvez uma experiência com aquilo que ele pregou, com aquilo que ele falou, acreditando nessa presença e nessa fidelidade de Deus. Então Deus oferece para Acaz um sinal, mas Acaz recusa o sinal, impedir o sinal, dizendo: não pedirei, não tentarei o Senhor. Essa recusa, embora parece piedosa da parte de Acaz, na verdade é falta de fé. E aqui eu quero pegar algo que o padre Jonas falou neste livro, não sei aonde eu posso mostrar aqui,
Canção Nova, uma obra de Deus. Se você quer conhecer de fato, não é, quem é a Canção Nova, como que Deus, não é, criou a Canção Nova no coração do Padre Jonas. Olha só que interessante. Acaz, ele não teve fé, ele recusou, ele não confiou, ele não acreditou. Mas olha que o Padre Jonas diz nesse livro, quando ainda sacerdote, ele estava magoado, ele estava ressentido. Então, no ressentimento, na mágoa, ele não conseguia ouvir a Deus. Mas olha o que Padre Jonas diz. Então, voltei a pedir a Deus aquilo que me faltava, fé. O que estava faltando aqui para o rei Acaz? Fé. O que o Padre Jonas pediu para continuar escutando, obedecendo e fazendo a vontade de Deus? Fé. Então, meu irmão, minha irmã, Acaz, porque estava invadido pela dúvida, pelo engano, pelo medo, pela insegurança, Acaz não confia em Deus e prefere fazer alianças políticas humanas com a Síria em vez de confiar no Senhor. O Padre Jonas aqui, ele poderia também, como Acaz, não é, numa situação particular que o Padre Jonas viveu, ele poderia também fechar o seu coração e não acreditar nas autoridades, e não abrir o seu coração para Deus. Mas o que ele pede? Senhor, dá-me fé, me falta fé, para continuar acreditando na sua vontade. E por que Deus fala com Acaz? Porque ele é descendente de Davi. Quem aqui é filho de Deus? Levante a mão. Diga bem forte, eu sou filho de Deus. Meu irmão, minha irmã, Deus fala com você porque você é da estirpe de Davi. Nós somos, por Jesus Cristo, não é? Nós recebemos a filiação divina. Nós temos a graça de escutar a nosso Senhor. Ele pode falar conosco, Ele pode falar comigo, mas eu preciso ter fé. Ouvi ontem Dom Adair, não é, lá de Goiás, ele dizia assim, que o verdadeiro cristão católico é movido pela fé. Se eu não tiver fé, meu irmão, minha irmã, eu não vou acreditar, porque Isaías diz, pede um sinal. Mas olha que bonito, mesmo diante da infidelidade, da dúvida, da falta de fé de Acaz, Deus permanece fiel à sua promessa, e o sinal é dado, a virgem conceberá. Sabe quando aconteceu isso aqui? No século VIII antes de Cristo. Já existia uma promessa de Deus para mim e para você. Ele daria um menino que nasceria de uma virgem, não é, que seria concebido pelo Espírito Santo, para Deus entrar na história da humanidade. Essa virgem tem um sentido imediato, um sinal para aquele tempo, mas também profético e pleno, que se realiza em Maria, a Virgem, mãe do Emanuel, Deus conosco. Diga assim comigo, Emanuel, Deus conosco. Acaz sentiu medo, Acaz se sentiu inseguro. Quem de nós aqui já não sentiu isso? Medo, insegurança, dar o passo. Mas Acaz não confiou em Deus. Eu não sei se esta é a frase correta, Nelson depois pode me corrigir aqui. O Padre Jonas dizia sempre assim, eu acostumei o meu coração a confiar em Deus. Isto é ter fé. Se eu e você não acostumar o nosso coração a deixar Deus conduzir a minha e a sua vida, nós vamos ser como Acaz, seremos derrotados. Seremos ali diante do inimigo derrotado, e eu e você não somos derrotados, e não podemos nos sentir assim. O sinal da Virgem mostra que Deus age mesmo quando o homem falha. Deus poderia ter parado na infidelidade de Acaz e não ter mandado seu filho por causa da dureza do coração de Acaz. Mas Deus, Ele vai além, Ele dá uma nova chance, Ele continua acreditando, Ele continua enviando os seus profetas, Ele continua enviando aqueles para nos direcionar no caminho da fé, da confiança, da entrega, da obediência. Por isso, meu irmão, minha irmã,
a salvação não depende da força humana, mas da iniciativa amorosa de Deus. Não pense você que é pela força humana que eu e você somos salvos, não, é pela iniciativa amorosa de Deus. E a segunda leitura nos fala, São Paulo reconhece, olha a diferença, de quem reconhece que tudo depende de Deus e de quem não reconhece que tudo vem de Deus. Acais não reconheceu que tudo vinha de Deus. Paulo diz, ele reconhece que a sua vocação e missão apostólica vem de Jesus Cristo, Filho de Deus. A promessa que Deus fez a Acais se cumpre. Depois nós vamos ver aqui o Evangelho. Mas a segunda leitura está nos falando que Deus, leva a sua boa nova prometida pelos profetas e realizada na pessoa de Jesus. Jesus é o cumprimento da promessa. Diga assim comigo: Jesus é o cumprimento da promessa. Feito a Davi e que se concretiza com o sim de Maria. Você está entendendo, meu irmão, minha irmã? Quem vive na obediência, quem vive na fidelidade e quem vive confiando em Deus, sempre vai gozar dos benefícios das promessas de Deus. E Paulo tem a coragem de dizer, tudo foi criado por meio dele, por ele e para ele. Ou seja, Jesus é o centro da história e da criação. Nele, toda a realidade encontra sentido, inclusive nossa vocação. E antes de entrar no Evangelho, olha o que o Padre Jonas fala também. E quando ele diz, quando a comunidade Canção Nova nasceu, você percebeu que no início do Evangelho diz, a origem de Jesus Cristo. Olha que bonito. O Padre Jonas diz assim, nunca pretendi fundar ou ser fundador. De certa maneira, essa ideia até me repugnava. Simplesmente fui sendo dócil à condução de Deus, que hoje vejo foi vigorosa. Olha o que ele diz, eu estava na origem, eu devo admitir que fui colocado na origem de tudo, na base, só assim posso admitir que sou fundador. Você está entendendo, meu irmão, minha irmã? Um homem de Deus, que tinha os seus medos, as suas inseguranças, como Acais teve, mas diferente de Acais, ele reconhece, eu preciso de fé, eu preciso admitir que tudo vem de ti, a obra que o Senhor me deu para fundar não é minha, é de ti. Você está entendendo, meu irmão, minha irmã? A vida do Padre Jonas dentro dessa liturgia de hoje, que presente para a Canção Nova esta liturgia, para mostrar que Deus ele escolhe os fracos para confundir os fortes e dá a eles a graça de fundar uma comunidade, de fundar uma congregação. Ao Padre Jonas foi dado a graça de fundar uma comunidade, a comunidade Canção Nova. Mas olha o que o Padre Jonas vai dizendo também. Ele diz que, embora as minhas fraquezas, embora as minhas dificuldades, embora os meus medos, eu confiei. Olhando a história, vejo que desviei, escorreguei, caí, voltei, corri na frente, me atrasei. Mas sempre havia uma mão forte de Pai e o caminho ia sendo feito. Eu queria que o Nelson Correia pudesse cantar para a gente. Quem me segurou foi Deus, com seu amor de Pai. Nós vamos cantar isso para entrar depois no Evangelho. Primeira leitura, Acais não foi fiel, Acais não confiou, Acais não se entregou, Acais não deixou que a mão de Deus o segurasse. Ele confiou nas pessoas, ele confiou nos poderes. Paulo já vem mostrar o contrário. A nossa vida depende de nosso Senhor Jesus Cristo. O Padre Jonas disse, eu escorreguei, eu caí, eu desviei, eu me atrasei, mas sempre havia uma mão forte de Pai e o caminho ia sendo feito. E assim, o Padre Jonas, lá do céu, iria cantar para a gente. Quem me segurou foi Deus. Quem me segurou foi Deus, com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem cuidou de mim foi Deus, com seu amor de Pai. Quem me amparou foi Deus.
Eu quis ser fiel e o pecado como fel amargurou meu coração. Daí eu quis fugir da vida desistir, Deus não deixou. Quem me segurou foi Deus, com seu amor de Pai. Quem me segurou? Quem me segurou foi Deus. Quem me compreendeu foi Deus, quando eu chorei demais. Quando se perde alguém, parece que se perde a paz. Ele também chorou Quando Lázaro morreu e se compadecer. chorar comigo a minha dor. Chorar comigo a minha dor, mas ressuscita a alegria e o amor. Todo o santuário juntos. Quem me segurou? Quem me segurou foi Deus, com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem cuidou de mim foi Deus, com seu amor de Pai. Quem me amparou foi Deus. Vamos rezar com essa música ainda, Nelson? Mas quero terminar com o Evangelho, justamente isso. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta. A Virgem conceberá e dará à luz um filho, ele será chamado Emanuel. Emanuel significa Deus está conosco. Ele está no meio de nós. Aquilo que era apenas uma promessa se concretiza com a vinda e com a encarnação de Jesus Cristo no meio de nós. Não é mais uma promessa, é algo concreto, é algo existencial, é algo que nós podemos todos os dias na Eucaristia, no sacramento da confissão, no rosário, na palavra de Deus, perceber esta presença de Deus no meio de nós. Talvez você esteja como Acaz, com medo, desanimado, angustiado, talvez querendo largar tudo. Talvez você tenha colocado a sua confiança na sua situação financeira. Talvez você tenha colocado nos seus amigos, parentes. Talvez no seu trabalho, na sua autossuficiência muitas vezes. Mas quando tudo isso acabar, meu irmão, minha irmã, só vai restar Deus. Acaz não teve essa consciência de que ele precisava confiar no Senhor. Como é difícil nos tempos de hoje confiar. Como é difícil nos tempos de hoje ser cristão autêntico, como o Padre Jonas foi. Imagine, meu irmão, minha irmã, ele estava dentro de uma congregação salesiana. Tudo estruturado, não faltava nada. Financeiramente estruturado. Deus pede a ele, funda uma comunidade. Ele teve medo como Acaz. Ele se sentiu inseguro como Acaz. Mas ele teve uma confiança que muito falta nos tempos de hoje, esta fé inabalável, de acreditar, Deus fala comigo. Deus falou com o Padre Jonas, Deus deu a ele uma direção, Deus deu a ele a graça de ser um profeta autêntico, com verdade nos tempos de hoje. Desculpe, meu irmão, minha irmã, mas eu estou aqui enaltecendo a vida do Padre Jonas para dizer: Deus falou com o Padre Jonas, que é homem como eu e você, e Ele quer continuar falando com você. Se você não tem mais escutado a Deus, porque o seu coração endureceu como o de Acaz, e não acredita mais, mas eu quero te dar uma boa notícia. Deus não desistiu de Acaz, Ele ainda insistiu com ele. Se você já está como Acaz, eu quero dizer para você, Deus está te segurando pelas mãos. E Deus está te levantando hoje, está te dando a graça de fortalecer a sua fé, a sua esperança. Ontem eu colocava no meu Instagram a minha história vocacional.
Depois, se você quiser ver lá, Padre Ricardo Rodolfo Silva. Para chegar onde eu cheguei foi difícil. Você sabe por que eu cheguei aonde eu cheguei, aonde eu estou? Porque eu nunca deixei de acreditar que Deus falava comigo. Muitas pessoas que quiseram me fazer o mal, muitas pessoas desacreditaram da minha vocação. Isso aí não vai ser padre nunca. Mas a minha vocação, a minha confiança não estava nas pessoas que falavam isso para mim, mas estava nos momentos que eu estava aos pés de Jesus no sacrário e ali Ele me falava. A minha vida não é diferente da vida do Padre Jonas, da vida do Nelsinho, da vida dos membros da comunidade Canção Nova. Deus continua a falar comigo, com você. E termino com o Evangelho que mostra para nós. Aqui temos 2 grandes exemplos de fé. Maria, que disse sim a Deus, e José, que obedeceu em silêncio, acolhendo Maria, o Filho, como dom divino. A salvação se manifesta na obediência confiante de quem crê. O Padre Jonas, ao longo dos seus anos aqui nessa terra, foi um homem que acostumou o seu coração a confiar em Deus. Eu queria que você pudesse ficar de pé agora. Talvez você possa estar no seu pior momento da sua vida, do seu casamento, do seu trabalho, da sua realidade profissional. Mas eu queria que você agora não desistisse, mas que você tivesse fé, que Deus está te segurando pela mão. O Padre Jonas, quando passou pela depressão, ele não arredou o pé. Eu vi o Padre Jonas depressivo. O Padre Jonas, que foi sempre um homem vigoroso, forte. Quando eu vi aquele homem em 2010, foi a primeira vez que eu vi ele pessoalmente, lá em Lavrinhas. Um homem magro, fisicamente abalado, mas espiritualmente forte. O Padre Jonas mesmo já testemunhou isso. Ele venceu a depressão rezando, dobrando seus joelhos, se prostrando na presença do Senhor. Quem segurou o Padre Jonas no seu pior momento foi Jesus Cristo, foi a fé. Por isso eu queria convidar você agora a cantar mais uma vez isso, mas deixando que essa liturgia possa entrar no meu e no seu coração. Jesus Cristo foi enviado para nos salvar, para nos livrar de todos os nossos pecados. Ele vai continuar te segurando, como o Padre Jonas, que segurou nas mãos do Senhor e acreditou. Cantemos. Quem me segurou foi Deus, com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem cuidou de mim? Quem cuidou de mim foi Deus, com seu amor de Pai. Quem me amparou foi Deus. Eu quis ser fiel. Eu quis ser fiel. E o pecado como um véu amargurou meu coração. Daí eu quis fugir da vida a desistir. Daí eu quis fugir da vida a desistir. Deus não deixou. Se você pode, levante seus braços. Quem me segurou foi Deus, com seu amor de Pai. Não tenha medo agora de se lançar, de se jogar. Quem me segurou foi Deus. Quem cuidou de mim? Quem me compreendeu foi Deus, quando eu chorei demais. Quando se perde alguém. Quando se perde alguém, parece que se perde a paz. Ele também chorou. Ele também chorou Quando Lázaro morreu e se compadeceu. Chora comigo a minha dor, mas ressuscita. A alegria e o amor. Todos juntos, com toda a força, solta a sua voz e cante. Quem me segurou foi Deus, com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus.
seu amor de Pai. Quem me amparou foi Deus. E é do Padre João nessa frase: aguenta firme, meu filho, que não é de agora, desde os anos 70 ele já dizia essa frase. Então no sofrimento, aguenta firme, meu filho. Eu falo e você repete a frase. Na hora da dor, aguenta firme. Na hora da enfermidade, aguenta firme. Das calúnias, aguenta firme. Momento difícil financeiro, aguenta firme. Das incompreensões da vida, aguenta firme. O Senhor dê essa graça a você aguentar firme. Quem te segura é Deus. E quando eu fiz essa frase, da vida desistir, Deus não deixou. O Senhor retire do seu coração toda ideia de morte, suicídio, de tirar a vida, ou todo sentimento de morte que você está passando por dentro de você. Deus retira de você esse sentimento nessa tarde. Mesmo quando foge o sentimento, que a depressão faz isso, né? Tira o gosto das coisas, tudo perde o gosto. Você fica no sabor das ondas. Mas que Deus, mesmo você sem sentir nada neste momento, pela fé, o Senhor retome a sua vontade de viver. Você que perdeu a vontade de viver, quem te segura é Deus no dia de hoje. E apontando para a vida do Padre Jonas, que no dia de hoje teve que aguentar firme, já bebezinho no ventre de sua mãe, aquele parto difícil, nós falamos de manhã, cuidado como um morto já pelo médico, e de repente a mãe dele ouve falar de Dom Bosco, consagra Dom Bosco, que ele nasce sozinho praticamente, sem enfermeira, sem o médico. Desde o seu nascimento, Padre João experimentou essa frase: aguenta firme, meu filho. Põe a mão no seu peito e fala: aguenta firme, meu coração. Aguenta firme, meu coração. Põe a mão sobre a sua cabeça. Aguenta firme, meus pensamentos. Aguenta firme, meus pensamentos. Que o Senhor te liberte de todo pensamento que não vem de Deus nessa tarde de hoje. No dia que o Padre João nasceu, mostrando para nós o reino dos céus, que Ele retire da sua ideia todo pensamento que não vem de Deus. Vai embora agora. Todo sentimento que não vem de Deus, pensamento negativo, ruim, o Senhor te liberte a sua mente, o seu coração, e purifique você. Liberte o teu povo, Senhor, que está aqui no santuário do Pai das Misericórdias, para ser liberto, Senhor Jesus, de todo mal. Nós te damos graças por isso. Não dá mais pra negar, o mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Solte sua voz, solte a voz. Não dá mais pra negar, mais pra negar. O mar é Deus, e o barco sou eu, e o vento forte, o Espírito Santo é esse vento forte, vento impetuoso, que me leva pra frente, é o amor de Deus. Seja liberto de todo mal, meu irmão. Ergue seus braços, louve a Deus pela sua vida, agradeça a Deus. Te louvamos, Senhor. Entregue suas dificuldades, seu sofrimento. Fala: eu estou aqui, Pai. Pela nossa vida, pela nossa vocação. Entrega seu Obrigado, sofrimento, Senhor. aquilo que te dói. Pelo Espírito Santo derramado. Não se entregue à tristeza. Glórias a Ti, Senhor. Entregue-se a Deus. Confia nele. Bendito sejas Tu, Senhor. Agora é só para frente. E o vento forte é o Espírito Santo de Deus. E diante daquilo que Nosso Senhor foi nos trazendo também através desta oração, o Senhor me trazia pessoas que de alguma forma deixaram tudo por causa de Cristo, por causa desta fé, e
Eu vejo aqui, eu queria que chamar ele aqui na frente junto com a sua esposa, o seu Carlos, pudesse vir aqui à frente. Ele é sua esposa, a Márcia Correia também. Carlos Zoé. Eu estou chamando eles aqui na frente por um único motivo. Nelson pode vir aqui também. Pela fé do Padre Jonas, pelo sim do Padre Jonas, como o sim de Maria. Para quem não sabe, seu Carlos Astucci, sua esposa Zoé, a Márcia, esposa do Nelsinho. O projeto Dai-me Almas, quem aqui é sócio da Canção Nova? Levante a mão. Ele era bancário, lá do Banco do Brasil. Há quanto tempo que você está na Canção Nova? Aqui? 25 anos. 25 anos. Não cobra R$1 por aquilo que ele faz aqui, voluntário. Eu sei que ele nem queria que eu estivesse falando isso aqui, porque ele é bem discreto. Mas eu queria que você olhasse para um homem que não descansa. Ele aposentou, poderia viajar, poderia fazer tantas coisas, junto com a sua esposa. Mas ele acreditou nesta obra chamada Canção Nova, a qual o Padre Jonas, Deus deu a ele a graça de fundar essa comunidade. 27 anos aqui, se doando. Imagine, não ganhar um centavo. Recolhendo tudo aquilo que vocês doam para a Canção Nova, administrando, não é? Quando você vê lá, chegamos aos 99%, aos 100%, está lá ele vibrando, porque ele fica dia e noite fazendo isso. Eu quero dizer Como a Rádio rapidinho, Canção Nova, 24 horas no ar. 24 horas no ar, mas o Nelson pode falar com mais propriedade do que eu, mas eu queria dizer, a recompensa dele não é nessa terra, vai ser no céu. Por cada minuto, por cada segundo que ele se desgastou junto com a sua esposa. Então eu queria que você pudesse ter esta consciência de quem deixa ser conduzido pela voz de Deus, ser obediente a Deus, e não tenha medo de gastar a sua vida por causa de Deus. Deus nunca vai desamparar. Te desamparou? Não. Ele acabou de fazer uma cirurgia complexa, né? Então, Carlos Astucci, interessante que ele trabalhou no Banco do Brasil, aposentou, e falou para o Jonas no telefone, eu aposentei, não sei se eu volto a trabalhar no banco. E o padre falou assim, dai a Deus o que é de Deus. Você já deu muito aos outros, agora dai a Deus o que é de Deus. Você já dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Você deu muito para César, dê para Deus agora. E ele foi morar em Palmas, Tocantins, comigo lá, sou um ano lá, sozinho lá em Palmas, Tocantins, aquele calor de Palmas. Depois veio para cá, e essa prestação de conta que a gente faz de centavos passa pela mão dele. A Canção Nova é feita dessa companhia de pesca, gente maravilhosa que você não conhece. Nem os maiores santos da Canção Nova não estão domingo à noite, 7 horas, fazendo um programa na televisão, não. Os maiores santos estão escondidos na Canção Nova. Tem muita gente como Carlos, como a Zoé, ela carrega a cruz, como a Márcia, as duas carregam a cruz, que não aparece na televisão. Então, quem aparece na televisão é só um pedacinho, mas na companhia de pesca tem muitos como Carlos Astucci, ficam atrás da mesa, fazendo as contas, conversando com os credores, dá mais um prazo, espera um pouco, a gente vai pagar, espera entrar uma ajuda. Então, essa é feita, e aqui nós estendemos nossa mão para você já, preparando para rezar o creio, mas dizendo para você, a Canção Nova é feita dessas pessoas, padre, que não aparecem na televisão, mas que fazem a TV acontecer. Nunca teve férias. Nunca tirou férias. Porque a preocupação dele era de que o projeto da Minha Almas fechasse 100% todo mês. Então ele ficava lá. Chega à noite em casa, né? Sai cedo, volta à noite. Aqui não estou falando para engrandecer a vida dele, né? Para mostrar que o testemunho de fé de quem acreditou
de quem confiou e de quem obedeceu a Deus. Amém. E quando ele fica doente, a gente vai visitar ele está no trabalho. Já voltou para o trabalho. Ele fez uma cirurgia, ele teve um infarto, é isso? Coração. Ele abriu o peito. Quantos anos o senhor tem de idade? 84. 84 anos, faz pouquinho tempo, foi esse ano ainda, né? Abriu o peito. É um homem de peito aberto. Ficou poucos dias, recuperou e já voltou para o trabalho. A gente vai visitar ele está trabalhando já. É sempre assim. Quem nos segurou foi Deus. Quem me segurou foi Deus. Pega na mão deste teu irmão do seu lado aí. Meu amor de pai. Quando você pensar em desistir, Foi Deus. é Deus que vai agir através dessa pessoa que está aí do seu lado. Quem cuidou de mim foi Deus, com seu amor de pai. Quem me amparou foi Deus. Nós temos 4 minutinhos. Levante o braço desse teu irmão. Oremos no Espírito. Era assim que o Padre Jonas gostava de terminar as suas homilias, ou no início da Santa Missa. Eu quero pedir ao Senhor agora que derrame sobre você o Espírito Santo de Deus. Você que possa estar cansado, desanimado, eu quero pedir agora a nosso Senhor a promessa do Espírito Santo sobre a minha vida, sobre a sua vida. E que você saia daqui restaurado pela graça de Deus, pela força de Deus. Estou pedindo, Senhor Jesus, porção dobrada do Teu Espírito Santo. Que ninguém que esteja aqui neste santuário volte para sua casa sem receber esta graça, sem receber, Senhor, esta unção, Senhor. Sim, Senhor, eu peço agora, pelo poder do Teu nome, Senhor, pelo poder do Teu sangue. A Ti, Senhor, foi feito todas as coisas. E por isso nós pedimos agora, o Senhor é o doador do Espírito Santo. Tu és aquele que nos batiza no Espírito Santo. Batiza agora, Senhor, este povo que está aqui, Senhor, necessitados da Sua graça, necessitados, Senhor, do Teu poder, necessitados, Senhor Jesus, de curas, de milagres, pessoas desempregadas, mulheres que desejam engravidar, pessoas que estão com seu casamento, Senhor Jesus, à beira do divórcio. Senhor, eu peço agora, restaura os jovens que estão nos vícios da pornografia, da masturbação, do vício da bebedeira, da jogatina. Senhor, liberta este povo, Senhor, assim como nosso Pai fundador, quantas vezes lá no Rincão, no centro de evangelização, aqui, Senhor, neste santuário, clamou esta graça, esta conversão, Senhor, esta mudança de vida, esta metanoia. Restaura, Senhor, agora na vida destes nossos irmãos. O Espírito Santo de Deus vem à tona, Senhor, vem à tona agora sobre nós. Senhor, nós queremos fazer essa experiência, Senhor, de fé, de acreditar, de confiar, de se entregar, Senhor, à Tua graça, a graça do Teu Espírito Santo. E se você reza agora no Espírito, solta a sua voz. Terminamos este momento orando no Espírito, soltando a nossa voz no Espírito, enchendo este santuário com a graça do Espírito Santo de Deus. Oremos na linguagem dos anjos. Sim, Senhor, nós pedimos, encha-nos o Teu Espírito Santo. Encha, Senhor Jesus, os corações que estão cansados, desanimados. Encha, Senhor, com a Tua graça. Oh, si, alamari, alabari, alari, alabari, alari, alaria, andari, alamari, alabalari, alari, alari, alabari, eri, alabalari, alabalari, alari, alá. Glórias a Ti, Senhor. Bendito e adorado seja o Teu santo nome para todos sempre. Amém. Amém.